ensinamento guinoniano, na verdade. Muita gente acha, você está lendo Guénon é por causa da religião islâmica. Não tem nada a ver. Tem pessoas que ficam fazendo essa confusão, né? Achando que Guénon obrigatoriamente tem alguma coisa a ver com o Islã, mas na verdade não. O que ele ensinou foi filosofia perene. Não interessa se você vai seguir uma linha cristã, uma linha hindu, uma linha budista, ou mesmo uma linha maçônica independente, que não necessariamente seja cristã, mas que ainda seja maçônica, entendeu? Se é que isso exista também, enfim, eu só estou fazendo uma suposição aqui. Mas o ponto é o seguinte, o Guénon ele ensinou filosofia perene. Ele ensinou metafísica, transcendência, direta, percepção direta da realidade, entendeu? O Guénon ele não estava obrigatoriamente doutrinando você ao Islã, isso não tem nada a ver. Isso é uma interpretação errada que as pessoas fazem. Entendeu? Nossa, você está lendo Guénon, isso é muito perigoso, você está se islamizando. Nada a ver. Guénon está ensinando metafísica, transcendência, percepção direta da realidade. Entendeu? Filosofia perene, é isso que ele está ensinando. Não necessariamente Islã. Claro, você pode seguir a linha islâmica, né, de um ponto de vista metafísico, no sufismo, etc. Tudo bem. Mas não é obrigatório ser assim. Você pode seguir o taoísmo, você pode seguir o hinduísmo, o budismo e também o cristianismo, inclusive. Né? Agora, eu não concordo com esse preconceito que faz dizer o seguinte: o Guénon ele já escreveu várias vezes nos livros dele contra o protestantismo. Então, se o indivíduo quer seguir uma linha mais cristã e ele é guénoniano, obrigatoriamente ele tem que ser católico. E isso aí não tem nada a ver. Porque, veja, por exemplo, né? No livro sobre a crítica que ele faz aos teosofistas, né? Logo nos primeiros capítulos, um dos autores que ele recomenda, que ele diz que é um dos grandes sábios do Ocidente, é o William Law. Né? O Guénon ele cita o William Law como sendo uma das principais referências no esoterismo ocidental cristão, naquele livro dele sobre o teosofismo. Ele cita William Law, ele cita Jacobin, ele cita o Louis-Claude Saint-Martin. E esses três aí, Louis-Claude Saint-Martin, Jacobin e William Law, nenhum dos três eram católicos. Né? O Saint-Martin, inclusive, caso vocês não saibam, né? Antes dele morrer, tinha um padre perto dele lá. Quem falou isso foi a biografia que aquele Joseph de Maistre fez sobre Saint-Martin. Né? Que o Saint-Martin estava perto de morrer, de falecer, tinha um padre perto dele, e ele negou que o padre se aproximasse dele, né? Para dar uma extremunção, uma coisa assim, eu não sei exatamente como é que se chama, acho que é extremunção. Né? E ele negou, ele disse: eu não quero padre nenhum perto de mim na hora da minha morte, não quero, entendeu? Porque eu tenho divergências gravíssimas com a Igreja Católica, certo? Apesar de eu ser cristão, e eu não quero que nenhum padre se aproxime de mim. Isso foi o que Saint-Martin fez, entendeu? Durante a morte dele, né? Contada pelo Joseph de Maistre, né? Num dos livros dele, fazendo uma biografia lá sobre Saint-Martin, etc. Né? Então, como é que você pode dizer que o Guénon, ele é, né, para você ser guénoniano e cristão, obrigatoriamente você tem que ser católico, porque Guénon, ele chegou a criticar o protestantismo várias vezes. Mas, meu amigo, essas três referências que ele deu nesse livro aí do Teosofismo, que são as principais referências do esoterismo ocidental que ele falou, Jacobin, Louis-Claude Saint-Martin e William Law, os três eram meio que protestantizados. Eles queriam ser cristãos, mas cristãos de uma maneira livre. Queriam seguir os ensinamentos de Cristo, mas de uma maneira independente, não atrelada necessariamente a instituições. Entendeu? Então esse papinho de dizer, guénoniano cristão tem que ser obrigatoriamente católico, porque o Guénon fez várias críticas ao protestantismo. Isso aí não faz o menor sentido, porque é perfeitamente possível você ser místico, você ter percepção direta da realidade metafísica transcendente, você ser uma pessoa de muita piedade religiosa, oração, castidade, né, restrições, assim, virtude, esforço, né, e você ser um cristão não necessariamente atrelado a alguma instituição, né? Então tem várias coisas aí no guénonismo que a gente tem que desmitificar. Por exemplo, outra é o que eu acabei de falar agora, que tem muita relação com o que eu acabei de falar agora, que é essa coisa de ficar apegado à instituição, né? Porque Guénon era um tradicionalista, né? Então você tem que se apegar a uma instituição, um templo, um local físico ali, com rituais, né? Com preceitos, tem que obedecer às normas, etc. Uma coisa meio juridicista, né? Até apegada ao juridicismo. Isso ainda tem nada a ver também. Se você tem percepção direta da realidade, você é um metafísico autêntico, né? Então você está seguindo um caminho muito parecido com os vedantistas, que percebe a realidade diretamente, que faz meditação, que tem estudos, que não é apenas um estudo livresco, não é apenas ler livro. Eu estou falando uma percepção direta, que vai muito além de livro, da realidade, entendeu? Isso aí é a própria intelectualidade sua irradiando de dentro para fora, né? E também a partir das experiências que você teve na vida, entendeu? Dos aprendizados que você teve, dos sofrimentos que você passou, dos traumas que você passou, né? Da quantidade de vezes que você foi renascendo, né? De dentro para fora, você foi fazendo renascimentos. Porque um ser humano, ele não morre apenas fisicamente falando, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem 90 anos de idade, ela já morreu várias vezes dentro dela, mesmo enquanto viva fisicamente, entendeu? Porque a gente morre não só fisicamente, a gente morre também dentro da gente, várias vezes durante a mesma vida, entendeu? Então uma pessoa que tem 90 anos de idade, ela já morreu dentro dela várias vezes durante a vida, e ela aprendeu uma série de coisas, ela se transformou várias vezes, entendeu? Então essa morte é uma morte interior, não é uma morte exterior, entendeu? E uma pessoa que morreu várias vezes internamente, eu acho que a palavra certa não é morrer, é renascer, né? Uma pessoa que renasceu internamente várias vezes, essa pessoa aí tem uma grandeza imensa,
Entendeu? Essa pessoa aprendeu muitas coisas, se transformou, né? E o aprendizado dela não é um aprendizado livresco. Você lê um livrozinho de matemática, um livrozinho do ensino médio, de química, e você vai aprender isso. Tem nada a ver, é um conhecimento existencial, ontológico, né? E não cabe aqui a gente entrar naquela discussão sobre se está além do ser ou se não está além do ser, porque Guénon, ele tem essas ideias, né, que existe algo além do ser, que eu até concordo com isso, mas não entra em questão aqui, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou dizendo assim, que tem um conhecimento existencial, né, que você aprendeu nas suas experiências, nos seus sofrimentos, nos seus traumas, naquilo que você conseguiu superar, né, nas situações mais complicadas que você conseguiu superar, você aprendeu muita coisa. Isso é um conhecimento existencial, que não é um conhecimento livresco, um conhecimento que você lê um livrinho de matemática e você vai aprender, não. Não é um conhecimento que você vai aprender em escola, em ensino médio, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: um indivíduo que tem essa percepção direta da realidade, ele tem esse conhecimento metafísico, que é muito próximo, inclusive, do Vedanta, do Advaita Vedanta, independentemente dele frequentar uma instituição X ou Y. Então, esse apego à instituição que esses tradicionalistas ficam fazendo, não, porque tem que ter ritual, tem que ter os preceitos e as normas, uma coisa meio juridicista, né? Como se fosse um estatista, um autoritário. Isso ainda não tem nada a ver. Eu rejeito isso completamente. Se você quiser dizer que eu não sou guénoniano, o problema é seu, eu não estou nem aí. Porque eu li os livros dele, compreendi muita coisa, e o que eu cheguei à conclusão é o seguinte: René Guénon, ele ensinou filosofia perene, ele ensinou Advaita Vedanta, ele ensinou metafísica, ele ensinou transcendência e a percepção direta da realidade. E não tem nada a ver com instituição, com regrinha, com juridicismo, entendeu? Com preceitos autoritários, não tem nada a ver com isso, entendeu? Por isso que eu acho assim que o indivíduo que ele é cristão, ele quer seguir uma linha do esoterismo cristão ocidental, não necessariamente ele tem que ser católico. Ele pode ser, sim, um evangélico. Porque tem muito preconceito das pessoas, né? Elas ficam achando que todo evangélico, necessariamente, é esses evangélicos aí da direita, das igrejas brasileiras aí, que fica gritando, com sentimentalismo, com as mãos pra cima, com massificação, aquela gritaria, não tem nada a ver. Você pode ser evangélico de uma maneira muito mais educada, né? Muito mais decente. Né? Então, eu, por exemplo, não tenho nenhum preconceito. Tanto é que a maçonaria brasileira também não tem preconceito com o evangélico. Entendeu? E eu acho que nenhuma maçonaria, inclusive, tem. Porque a tradição maçônica é uma tradição até muito mais protestantizada do que a católica. Até porque, para o protestantismo, a confissão não existe, né? E eu duvido muito que os maçons defenderiam confissão, né? Dado que eles estão no âmbito esotérico. Né? E só quem tem confissão é o catolicismo. Então, se o indivíduo é totalmente anti-esotérico, ele deveria realmente ser católico, não ser protestante. Né? Então, a maçonaria está muito mais do lado do protestantismo e do cristianismo místico do que dos católicos. Né? Muito embora Guénon vai dizer o contrário, né? Ele vai dizer, não, mas existem relações muito profundas entre a maçonaria e o catolicismo, por causa da Idade Média, mas isso não se aplica mais hoje. Né? Então é mais ou menos isso.